fazer ou não fazer alguma coisa baseado na questão de tá faltando, vai faltar dinheiro ou não vai faltar. No final das contas, você começa por dinheiro, mas você não continua por dinheiro. Eu acho que essa é a grande sacada. E aí, naturalmente, a coisa vai se encaminhando para isso. Porque eu vejo muitos amigos meus, pessoas que eu inspirei a entrarem no mercado, entrarem, dar duro por meio ano, dar duro por um ano e depois ver que, não é isso. E eu vejo que a propósito deles era só a grana. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$2 milhões com as técnicas no ano, com as técnicas da Fórmula. O papo de hoje aqui é com o Robson, fotógrafo. Robson, você está falando de onde hoje? Falando de Picada Café, Érico, no interior do Rio Grande do Sul. E só para conferir, em que nicho você fez mais de R$2 milhões por ano com a Fórmula? Fotografia, ensinando fotografia a outros fotógrafos e pessoas que estão entrando no mundo da fotografia. Total. Massa, bom te rever aqui. A gente já fez uma entrevista faixa marrom. De repente a gente consegue ver uma entrevista faixa mais preta, né? Por que não dizer essa coisa toda? E Robson, interior do interior, hein? Pra gente é isso aí, interior onde você mora. Você curte morar aí? Eu adoro, cara. São 5 mil habitantes, né? Então, sim, é interiorano porque é pequeno, mas não é longe da capital, não. Então, assim, pra mim é muito próximo do perfeito, né? Tipo, 70 quilômetros eu tô em Porto Alegre, então é pequeno, bom e ao mesmo tempo meio perto de tudo, assim. Então, eu gosto. Deve estar mais perto do aeroporto de Porto Alegre, que muito paulista tá de Guarulhos, né? Exatamente. Em tempo, com certeza. Em quilômetro, não sei, mas em tempo, sim. E Robson, pra quem não viu o podcast Faixa Marrom, como é que você me conheceu? Cara, então, a história é meio maluca, né? Porque eu não tenho um momento tipo, conheci o Érico, né? A coisa foi acontecendo, assim. Eu não lembro de um dia que eu tenha te conhecido. Te via da internet, como todo mundo, né? Eu já te viu em algum momento dessa internet maluca aí. E eu já vivia dessa parada de fotografia, né? De ensinar e tal, só que presencial, né? Então, eu ouvia e tudo que tu falava fazia sentido, mas assim, não era uma game change, assim, tipo, meu Deus, ele tá falando uma coisa que eu não imagino que é. Cara, tudo que você falava eu dizia assim, cara, legal, é isso aí mesmo, tô fazendo isso, assim, quer dizer, tô tentando fazer isso. E nem preciso de tanto, porque eu vendia meio que automático as minhas paradas, entende? Tipo, eu não precisava fazer força para vender, a coisa vendia. Então eu não precisava de, na minha cabeça, naquele momento, técnicas ou paradas malucas para conseguir aumentar as minhas vendas, porque eu não tinha escala, né? A minha escala terminava em mim, né? Enfim. É o presencial, né? Exatamente. Então já resolvia a minha agenda, né? Então chegou no momento em que eu comecei a ver que, cara, eu quero escala. E aí eu comecei a ver que não tinha escala mais no presencial sem eu me matar, né? Assim, me matar viajando, eu viajava fotografando casamento, viajava dando workshop, então assim, eu era super novo e tal, mas mesmo assim começou a cansar, sacou? E aí eu pensei, cara, vou ter que entrar nessa parada de fórmula aí, vou ter que comprar. E aí, assim, isso já existia na minha frente, eu não sei quando isso apareceu. Só que aquela velha história, né, vai empurrando com a barriga. Então assim, 2018, falei, cara, esse ano a gente vai comprar, começo do ano, você faz a projeção do ano, esse ano vamos comprar, vamos fazer. Passou foi 2016, eu acho, falei errado, 2016. Eu falei, não, vamos comprar e vamos fazer. Vamos fazer e tal. Falei com um funcionário que me ajudava aqui, falei, cara, vamos fazer. Passou 2016, não fiz, né? Óbvio, né? Você não faz. Você empurra com a barriga, não precisou. Muito trabalho. Chegou 2017, cara, agora vamos fazer. Agora vamos comprar as paradas e vamos fazer. Chegou na metade do ano de 2017 e não tinha feito. Não tinha nem comprado, não tinha nem feito, não tinha, né? Tipo, sempre atrulhado pela quantidade de trabalho, você não tinha tempo de parar e estudar, né? De parar e ver uma parada diferente. E aí, na metade do ano de 2017, o Rafa Ferreira me ligou. Uma sexta-feira de tardezinha, me ligou e me falou, eu tô fazendo umas paradas online, eu sei que você faz presencial, você é o cara do presencial, tô fazendo online, me falou dos resultados dele, e eu falei, né? Melhor a metade de alguma coisa legal do que tudo de uma coisa que não tá funcionando. E aí a gente começou uma parceria naquele momento, assim, foi tipo uma ligação, 1 hora falando e começou uma parceria. Como é que ele te convenceu? Tem alguma... O que é que ele convenceu? Você lembra dessa... Lembro. Eu te falo... Até porque, cara, tipo, você já tava bem, né? Então não era qualquer coisa que ia te convencer.
Não, exato. É que eu queria escala. Era o meu momento que eu queria botar os pés na água, primeiro, né? Número dois, eu não queria fazer sociedade, sabe? Eu, tipo, queria fazer sozinho. Só que sozinho, tinha 1 ano e meio, tinha visto que eu tava empurrando com a barriga. E aí ele falou uma frase que eu acho que eu até comentei contigo já em algum momento e que eu achei genial. É assim, ele falou alguma coisa assim, enquanto a gente tá falando, tem gente fazendo. E eu falei, mano, você é dos meus. Tipo, bateu o santo ali. A gente já se conhecia de vista, assim, mas nunca tinha conversado, nunca, sabe? Eu falei, cara, isso é legal, porque eu gosto de fazer dor, assim, eu gosto de fazer a parada, de fazer acontecer, de botar os pés na água e se atirar pra dentro da piscina. Eu falei, cara, fechou, vamos embora. E aí a gente começou. E aí em setembro a gente tava, setembro, outubro, não me lembro de cabeça, a gente tava fazendo o primeiro sementão, assim, né? Então, começamos. Foi assim. E aí até então eu te conhecia de tipo assim, tá, o Érico, a gente tá usando fórmula, mas ele tinha feito fórmula, né? Então Sim. Ele era meu lançador, então tá tudo bem. Então te conheci, comecei a te seguir, mas assim, frequentemente ver, né? Mas não tinha feito fórmula nem nada, porque ele estava fazendo, ele tinha feito, ele já tinha resultado, ele sabia fazer aquilo, né? Então eu só precisava fazer a minha parte, que é, sei lá, conteúdo, aquelas paradas que eram um pouquinho diferentes lá em 2017, né? Tipo, sei lá, escrever e-mail, eram umas paradas assim, mas meio old school agora, parece, já me sinto velho já. Mais raiz, né? Exato. Foda. Total. E como é que foi o primeiro lançamento? Já foi 6 em 7 de cara ou ele foi crescendo? Não foi, mas foi quase. Na época nem era a parada do 6 em 7 ainda, não era essa sua promessa, né? Então a gente nem tinha isso como uma meta, porque claro, né? Não era aquela coisa que você fala, não era números, né? Então não era bem específico, assim. Então a gente foi fazer, ver qual é que era, tinha demanda reprimida, né? Então a gente fez, se eu não me engano, 70 mil, mas uma coisa assim, sei lá, 80 e poucos, 80, 90 alunos, a gente fez um pouco mais barato, acho que era 797 ou 897. E a gente fez um valor que era ok pra gente, né? Dividir em 2, a gente ia fazer essa parada. Não era incrível, mas botamos um pé na água. Falamos, cara, é isso aí. Vamos ver. Aqui tem escala, né? Então, assim, a gente imaginava que teria escala. Né? Foi assim, foi maluco. E aí dali vocês continuaram pro interno ou clássico? Sim, fomos pro interno e aí a gente fez o 6 em 7 no mesmo ano ainda, ali já em outubro, não, em novembro, se eu não me engano, a gente já fez o 6 em 7, aí março de novo, e aí foi indo, assim, aí passou 2018 lançando, fizemos uns bons resultados, não era incrível, não vinha aquela escala que a gente esperava. Mas estava acontecendo, né? Mas de boa, acontecendo. Eu ainda tinha toda a minha agenda de presencial para cumprir, tinha toda a minha agenda de casamento para cumprir. Então a gente foi levando. E aí, 2018, no final do ano, se eu não me engano, o Rafa tinha entrado no Insider, em 2018. E final do ano, ele tá lá no último dia da parada, ele me liga. Rapaz, você tem que fazer essa parada que eu tô fazendo. Que era o Insider. Falei, como assim? Não, cara, você tem que estar aqui. Eu acho que, sei lá, a gente quer crescer, a gente quer escalar, você tem que estar aqui. Falei, beleza. Se tu disse que tem que estar aí, beleza, quanto custa? Eu não vou lembrar o valor certo, tá? Mas eu acho que era tipo 40 mil, sei lá, à vista, uma coisa assim. Eu falei, eita, mas é carinho, né? É carinho, né? Mas, cara, se você disse que tem que estar aqui, eu falei, não, você tem que estar aqui, então fechou. Então assina a parada que ele tinha que entrar em dupla, né? Tinha umas paradas de entrar em dupla, então era um pouco mais barato, então... Falei, beleza, vamos entrar, somos sócios, vamos fazer. E foi assim, cara, foi meio que sem muitos... Assim, frio na barriga total, né? Mas... eu devia ter dado comissão de afiliado pro Rafa, né? Mas eu não tenho comissão de afiliado, assim, enfim, ele não ganhava nada, ele tava fazendo porque ele tava achando que o negócio ia crescer mesmo, né? Total, ele sabia que se eu tivesse lá, a gente ia estar falando a mesma língua, ele não precisava trazer pra mim uma coisa que ele via lá, sacou? Tipo, ele é de Santa Maria, eu sou de Caracafé, então tem uma distância aí, então a gente, né... parada online, a gente nunca lidou muito bem com isso, não tinha lidado muito bem com aquilo ali ainda, de ter duas empresas em home office, separado e tal. Eu tinha minha empresa física, ele tinha a empresa física dele, então começou a gente começou a entender que começou a dificultar, né? E aí eu disse, tá, beleza, vamos entrar então. E aí, 2019, entrei. Tava lá, foi muito engraçado, cara, porque eu entrei lá e ele tinha virado faixa preta. Naquele momento, assim, tipo, começo de 2019, ou final de 2018, ele tinha virado...
tenho medo de falar porque eu não tenho 100% de certeza, mas foi ali. Aí tá, cheguei no Insider, cara, não tinha feito fórmula, não tinha feito nada. Assim, ó, na moral, eu não sabia a diferença de expert e lançador. Ai, garoto, que massa. E aí o cara, porque a primeira coisa que o cara pede, né? Você chega no mundo lá e aí você é lançador ou expert? Eu olhei com aquela cara de, eu posso não saber o que eu sou? Que eu não sei, me explica o que é cada um deles que eu vou tentar dizer assim, ó, me encaixa aqui ou me encaixa ali. E, cara, foi assim. E aí eu fui fazer o check-in da parada e o cara me deu uma faixa preta, um cordão de faixa preta. Sócio do Rafa. Do Rafa. Faixa preta. Tá, beleza. Me deu aquela parada, nem sabia o que era isso direito. Meu, total na inocência de não saber nada e me colocaram lá dentro. Cara, quando eu botei aquele cordãozinho preto, cara, a galera começou a chegar em mim, velho. Eu quieto aqui no meu canto, de boa, tipo, não quero falar com ninguém, só quero ouvir o que ele tem pra falar, vou ver qual é que é. Vou ficar aqui consumindo a parada, não sei nada, não vou abrir a boca, sabe? Tipo assim, não sei o que tô falando, vou ficar quieto, vou consumir. Vou primeiro entender que jogo eu tô jogando e tal. Beleza, a galera começou a colar em mim. Ah, porque, pô, que massa, preto, que você fez? Eu falei, caraca, eu não sei nem o que é expect, o que é lançador, mano. E eu falava pras pessoas, e as pessoas, eu tinha a impressão que as pessoas tinham a impressão que eu tava escondendo o jogo, sabe? Entendi. Sabe quando você quer perguntar pra alguém que você, puta, tem um cordão de faixa preta aí, cara, não é por acaso, ele sabe. E aí o cara não fala, eu me sentia mal, eu sempre gostei de compartilhar a minha vida toda, sacou? E aí eu não compartilhava, parecia que eu tava sendo maldoso, sabe? Voltei lá e falei, cara, não quero essa parada aqui. Falei, como não? A primeira... Eu não lembro quem é que era, talvez era o Lucas, eu não tenho certeza quem é que era a pessoa. Mas eu lembro ela falando assim, cara, a primeira vez que eu vejo alguém recusando o cordão preto. Como assim, cara? Todo mundo quer essa parada, você não quer? Eu falei, cara, eu não quero. Eu não quero, porque não é eu não sei. Me dá um marrom, que é o que eu sou mesmo e tal. O marrom não tinha feito 6 em 7, então... cara, eu tive que brigar um pouco lá, insistir, eles me trocaram. Total. E aí, só para dar uma perspectiva, e quando o seu sócio entra, quando você é faixa preta, o seu sócio também é, né? É basicamente isso, basicamente. Isso, Mas olha, foi a primeira vez na história, né? Você, cara, peraí, no meu projeto específico com o Rafa, eu fiz 6 em 7, deixa me dar o cordão de 6 em 7. Então... porque eu falei assim, não, beleza, não é que eu não queira, eu vou pegar, mas eu vou pegar no meu projeto. Eu vou pegar quando eu fizer. Eu falei pra ele, não, eu vou pegar a preto ainda, mas quando eu fizer com o meu projeto, sacou? E nada de errado, porque tá certa a parada, mas é que eu me sentia tipo, sei lá, me sentia mal, ponto. E entendi. Eu quis trocar, e troquei, e foi muito massa. E aí, em 2019, entrei no Insider, então tava lá, fiz uma parada acontecer. E se eu não me engano, no segundo encontro, eu e o Rafa trocando uma ideia, conversando, happy hour, né, depois, tomando uma cerveja, meio bêbado já, assim, trocando uma ideia bem, bem massa. A gente começou a falar de números abertos, da vida pessoal e tal, e decidimos que era o começo da gente separar as paradas, sacou? Eu tava lá, eu já estava no Insider, então eu tinha um campo para me preparar, eu tinha um lugar para perguntar, eu não estava mais sozinho. E era o momento de eu seguir o meu projeto sozinho, o dele seguir sozinho também. Ele tinha alguns planos, eu tinha outros planos, e a gente não ia dar conta juntos de fazer os dois planos, sacou? A gente ia crescer muito a empresa, ia ser uma parada que eu falei, cara, a gente não quer lidar com isso, sabe? Vamos lidar com uma coisa mais... o que a gente já sabe fazer, de forma... Vamos escalar sem viver essa treta de sócio e tal, e a gente estava super bem. Então foi no bar ali, a gente fez essa parada, e o Inside fez a gente tomar essa decisão, né? Porque senão talvez ele não teria coragem de tomar essa decisão, e muito menos eu também coragem de tomar essa decisão, porque a gente sabia que, tá, beleza, agora estou amparado, digamos assim, né? Não sabia nada, entrei no Insider, então assim, faz o... como é que é? Faz o resumo da fórmula. Então, assisti o fórmula, né? Então, primeiros meses assisti o fórmula. Então, o que eu tinha enrolado 1 ano e meio, eu assisti. Fiz o resumo lá, porque tinha que fazer, né? Então, fiz. É aquela coisa, né? Você tem alguém cobrando você faz, né? Então eu tinha feito fórmula, já estava mais por dentro, estava entendendo mais a parada, não era só mais um expert, estava entendendo como é que era o chapéu do lançador nessa parada. E aí eu falei, cara, eu acho que dá para fazer isso. Então eu boto a Diana, né, que é minha, sei lá, namorada, ela vem com a gente aqui, e aí a gente segue os dois projetos juntos, sim. Vamos separando de boa né? E a gente fez o nosso primeiro lançamento sozinho em agosto, e cara, foi o nosso melhor lançamento. Nossa, que é muito louco. Por quê? Porque o Rafa não era bom? Claro que não. É porque eu tava vestindo agora não só expert, tava respeitando mais a parada do Fórmula, chapeuzinho de lançador junto,
não só dando conteúdo, entendendo mais sobre, né, sobre tudo que o Fórmula ensina, dores... É diferente ações. quando o expert sabe o Fórmula também, é o fato, né? Porque o expert tem a diferente. sua vida diferente dessa vida do mundo digital. E às vezes quando ele não tá dentro, ele meio que vai puxando de leve o freio de mão, por ignorância mesmo. E eu falo ignorância não no sentido de ignorar o que é importante, ele ainda não sabe, né? Exato. Então, e aí a coisa começou a crescer de forma mais exponencial mesmo, sabe? É muito louco isso. E aquele ano você fechou em quanto? 2019 eu fechei mais ou menos em 500 mil de faturamento, né? Então tinha 2 lançamentos que era eu e o Rafa, então tinha dividido ali em 2, né? E os outros 2 lançamentos do ano, então, solo, né? Entendi. E é isso. E aí você já era super faixa marrom, 2020 você decide continuar, imagino? Sim, aí continuei no Insider, né? Botei a Diana junto então, né? Eu renovei ao invés de renovar com o Rafa, renovei com a Diana, então foi indo à escala, assim, né? Trouxe a Diana, assim como o Rafa me trouxe, eu trouxe a Diana, né? Pra dentro do Insider também. Não fui no primeiro encontro porque estava viajando, tinha uma viagem, um rally muito maluco que a gente fez. Um rally de carro? De carro, Você faz rally, cara? De turismo, né? De turismo. Então a gente começou em Budapeste, era para ir até a Serra Leoa. Nossa. Mas acabamos adoecendo no meio do caminho, deu treta na Mauritânia. Era bem na história do Covid, né? A gente adoeceu violento e a gente tava acampando no deserto, os 4 cara gripadão. Tava começando essa história de Covid, ninguém sabia de nada, a gente não sabia se era ou não era e tal, não tinha teste, não tinha nada. E era? Em janeiro, fevereiro. Não sei, não tinha teste, né? A gente voltou para casa, tipo umas 2 semanas antes de fechar tudo. Então eu não fui naquele evento presencial, foi a Diana, né? Sim. E aí fechou. E aí o frio na barriga pegou com força, assim. A gente tá vindo pro nosso maior lançamento, março, maior lançamento, maior investimento. Falei, agora vai, né, mano? Eu e a Diana no Insider, a coisa tá indo. Aí fechou tudo. Fotógrafo, evento, né? A maioria, assim, começou a fechar os eventos primeiro, né? Falei, cara, fudeu. Porque aí... ninguém casava durante esses lockdown da vida, Não né? pode, né? Não pode. Então, cara, foi tenso, assim. E aí eu troquei uma ideia com alguns amigos do Insider, algumas pessoas querendo desistir de lançar, outras pessoas parando as suas coletas. Eu já tinha coletado, eu me lembro de cabeça, a gente tinha primeiro lançamento 100k de investimento naquele período, naquela época. Tinha retornado quanto? Mais ou menos? Não, a gente ia investir 100 e a gente ia investir 70. E aí, notícia de lockdown. Eu falei, cara, eu paro o meu lançamento e perco 70, ou vou até o final, invisto mais 30 e vou pro tudo ou nada. Aí fui pro tudo ou nada. Aí foi muito massa, cara, porque cagar de medo, foi horrível. Trabalhamos pra caramba, e live, o Érico começou, e desafio, e escambau, e vamos pra cima. E, cara, foi muito legal, foi um lançamento bom, né? Deu bom ainda, eu não lembro agora de cabeça, mas deu 300 e alguma coisa, talvez. E foi isso, assim. E aí começou o desafio do Insider, né? Eu acho que essa foi o game change pra gente. Comecei a fazer mais live, e eu fui pra cima, meus eventos estavam parados, né? Então eu basicamente, assim, folga, né? Folguei de toda a minha outra parte da empresa. Falei, cara, é agora que eu vou ajudar os fotógrafos. Para pra pensar. Eu ajudo fotógrafos desde 2011 para 12. Mercado voando, né, cara? 13, 14, 15, 16. Mercado voando, todo mundo faturando, todo mundo fazendo dinheiro. E eu ajudando os caras, fazendo dinheiro por ajudar os caras também, fazendo dinheiro com a fotografia, tudo certo. Quando dá pepinão, falei, agora que eu vou sumir. E eu vi vários colegas, amigo meu na fotografia sumindo. Falei, cara, os fotógrafos estão sem grana, eu vou parar, não vou fazer curso, não vou fazer... Falei, cara, agora é a hora de quem tá realmente no campo de batalha querendo ajudar não por grana, e sim por tesão mesmo, de querer o mercado melhor mesmo. Cara, e aí comecei a fazer live todo dia. De lá eu comecei a fazer os projetos, tipo projeto 747 seu, né? Todo dia, até hoje, todo dia lá. E começou essa parada. Cara, e aí turbinou, e aí lá em junho, julho, a gente fez o nosso maior lançamento naquele momento. Aí fizemos, sei lá, 400, quase 500k. Né, aqueles 20 LL, eu acho que era o desafio. E aí foi crescendo. Cara, aí em 2020 veio a faixa preta, naturalmente. Ela veio quando a escala veio também. Então a gente conversou em 2020 no podcast
faixa marrom, eu não lembro a época que a gente conversou, mas no final eu falei, a gente se vê na faixa preta. Eu me lembro disso. E ela veio ainda no final do ano, até o final do ano ela veio, então foi muito massa. Naquele ano, você lembra mais ou menos quanto você faturou? 2.577.000. Veio sem bater na trave, né? Veio 5 vezes maior do que 2019. É muito louco, assim, porque às vezes o faixa marrom tende a pensar, né? Quero que você era faixa marrom antes. Tende a pensar que já aprendeu tudo, agora eu já sei tudo, mas tudo talvez não seja, né? Porque, enfim, tem muita coisa a acontecer. Isso num período sensível, né? Porque o seu mercado é o seu cliente, o seu mercado é ultra sensível, né? Mas foi muito massa, porque o primeiro era voto de confiança, primeira turma ali foi voto de confiança no que eu falava. Segunda turma já não era mais voto de confiança, via um resultado da galera que em 2 meses estava no meio de uma pandemia virando o jogo, faturando às vezes mais do que antes. Aí vai dizer como, né? Cara, porque a gente não vive só de evento. E muito fotógrafo que tinha um mercado bom, indo bem, ele se afundou, porque ele pegou aqueles 2, 3 meses de pandemia, que algumas pessoas diziam que ia ser, como férias, né? Pô, nunca tirei férias, só 5 anos que eu não tiro férias, vou aproveitar e tirar umas férias durante o Covid. E essas férias passaram 2 meses para 1 ano, para 2 anos, entende? Então, assim, foi complicado. E eu fui para cima dos ensaios, né? Então, tipo assim, fazer ensaio, porque ensaio você podia fazer, assim, com todo o cuidado. Não tem aglomeração, não? Não tem, é você, o seu cliente, se você não quiser, você nem chega perto dele, a menos de 2 metros. Então, assim, você ir no mercado era mais perigoso do que fazer um ensaio, né? Então, e claro, aí pensando no interior, pensando em sair das grandes cidades, ir para o interior fotografar, você vai no meio do mato, você vai no meio da, sei lá, da fazenda, você vai no... Então, você podia fazer isso, né? Então, de uma forma muito responsável, enfim, com todos aqueles cuidados, enfim, né? A gente conseguiu bater muito forte nisso e a galera conseguiu fazer isso, e aí, a partir da segunda turma de Covid, a galera via resultado. Então, começou a escalar, por quê? Porque as pessoas viam que, cara, dá para continuar vivendo, e às vezes até vivendo financeiramente melhor do que antes, trabalhando talvez um pouco mais, sim, né? Não foi tipo assim, vou ganhar mais, trabalhar menos. Não, era tipo, trabalha mais, mas, cara, vive e passa esse momento caótico no nosso mercado, onde todo mundo chorava, onde todo mundo reclamava, onde virou um muro de lamentação no mercado. Não só, eu sei que não só no nosso, no mercado como um todo. Mas eu falei assim, cara, o que a gente pode fazer para mudar esse jogo, sacou? É muito louco isso. E voltou as paradas? Voltou os casamentos, tudo? Como é que tá indo agora? Voltou, né? Agora a gente tá numa nova onda, assim. Então, tipo, cara, é aquela parada, assim, onda ninguém segura. E a primeira nova grande onda é sempre aquela coisa, a maioria assiste ela da praia, né? Você assiste da praia, sentado na areia, você diz assim, que merda de mar, tudo bagunçado, o que esses caras estão fazendo lá dentro? Não vai dar onda não, moço. Vocês vão se tomar água, vocês, sabe, o que vocês estão fazendo? Aí aparece a primeira onda, a gente surfa ela e as pessoas vão dizer, puta cara sortudo, mano, olha lá, ó, surfou a única onda que deu no mercado. E aí vai todo mundo pular no mar. E esse todo mundo pular no mar não chegou a hora ainda. Vai chegar, eu acho que no começo do ano que vem. Assim, mas aí é teorias do Kunz, achismo total. Mas agora a gente tá dentro do mar pegando as primeiras ondas, entendeu? E tá voltando. Então assim, por exemplo, sábado retrasado, tava no meio do lançamento e tive que fotografar um casamento em Bauru. Né? Então, interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, você tem que voo, carro, um trampo. E aí pensei em não levar meu segundo fotógrafo daqui e pegar um de lá, um aluno de lá, sacou? Pô, sim. Todo mundo, mano. Ó, tem 7.500 alunos. Rapaz, para achar alguém livre no sábado, não tinha, sacou? Não os alunos já com mais tempo e tal, que podia botar de estrada do meu lado lá e tal. Eu falei, cara, tá todo mundo trabalhando que nem uns adoidados agora. Então, tipo, é a hora, sacou? Então é um momento, tá voltando muito forte e quem for esperto vai surfar essa onda. Só que de um mercado muito diferente, né? Como quase todo mercado, a concorrência aumentou, todo mundo ficou um pouco mais criterioso, todo mundo pensa 2 vezes onde gasta a grana, né? Não quer dizer que não gastem, mas gasta de forma um pouco mais inteligente, assim, é a impressão que eu tenho, pelo menos. Né? Entendi. O que seria mais inteligente no campo da fotografia, por exemplo? Como é que ele gasta mais inteligente? Cara, antes muita gente procurava fotografia na sua cidade. Saca? Aquela coisa, tipo, cara, digitalizou toda essa parada, mais forte do que já era. Então tu pesquisava fotógrafos do seu bairro, da sua região, da sua cidade. Né? Durante a pandemia todo mundo foi pra internet. Então no meio de tudo que eles descobriram na internet, descobriram fotógrafos também.
E aí ele compara a fotografia do Joãozinho que mora no bairro dele, na cidade dele, na região dele, ele compara com a minha fotografia, ele compara com a fotografia do João, da Maria, do Ciclano, outras pessoas da internet. E eles começam a perceber que, opa, tem umas paradas muito malucas. Cara, eu queria muito isso, uma fotografia assim, diferentona, autoral. Onde eu encontro isso na minha cidade? Tu entende? Putz, levar o Kunz pra lá vai ser caro, sabe? Vai ser caro. Eu vou procurar por aqui. Alguém que tenha uma parada nessa pegada diferente, sem ser o feijão com arroz que a maioria já faz. Então eu acho que isso foi um ponto, tem vários pontos, né? Esse foi um dos pontos que, na minha opinião, fez o nível das pessoas em casa, pessoas comuns, entenderem que existe um nível muito mais alto de fotografia do que eles imaginavam. Bagagem visual, você começa a ver umas paradas muito loucas, né? Vamos lá, você vê fotos muito melhores hoje na internet do que você via antes de estar mais presente na internet, concorda? Claro. O Instagram é tudo instagramável, tudo é lindo, maravilhoso. Aí você olha a foto do fotógrafo da cidade, não é assim. Aí você diz, tá, mas e aí? Faz sentido pegando uma área completamente diferente, mas assim, eu ia fazer terapia. Aí, antigamente, aí é isso, cara. O que você procura? O terapeuta da cidade, da esquina. O melhor da sua cidade. O melhor da sua cidade. Aí vem pandemia, melhor da minha cidade também não adianta, porque ninguém tá fazendo terapia junto, não sei se tava, mas enfim. Tava complicado, de repente, eu falei, cara, posso pegar o melhor terapeuta dessa área do Brasil, porque as paradas estão online mesmo, tá todo mundo online, e aí comecei a fazer terapia, e eu adoro fazer terapia, então tem gente que acha, meu Deus, não, eu curto pra caramba, é umas coisas que eu faço mesmo, eu faço até hoje, comecei na época da pandemia e faço até hoje, e cara, meu terapeuta tá em São Paulo quando tá em São Paulo, porque ele tem descendência alemã e ele morou muito tempo, se formou, acho que lá fora e tal. Então, vira o melhor da língua que você fala, né? Total. E assim, eu sei que ele não vê meus pés, minhas mãos, eu sei que talvez se ele tivesse, eu não sei a estatura dele. Sabe quando você encontra um cara que você acha que é baixinho, você encontra ele, na verdade o cara é um gigante, ou um cara que você acha que é um gigante, e aí na verdade ele tem meio metro e tal, nada de errado com isso, mas enfim, as estaturas são diferentes, né? Mas enfim, eu entendo isso, e aí passa a pandemia, você aprendeu isso, não, perfeito. Eu posso ter um melhor terapeuta. Isso acontece com todos os mercados, né? Então aconteceu com o meu cliente final, né? O fotógrafo final mesmo está vivendo essa parada, né? Então os avançados, muita gente reclamando, os avançados que são os caras que mais tempo de mercado, mas a coisa estava dando certo, o que aconteceu depois da pandemia? Cara, é isso, não tem nada de errado com você. O nível do mercado subiu de forma muito rápida. E se você não subir junto, é natural isso. Qualquer mercado é assim, né? Então, e aconteceu isso com o meu mundo de ensino também, com o meu cliente no meio do caminho. Que antes ele aprendia fotografia no Senac, nessas paradas, que era o que tinha na sua cidade. Pagava 3, 4, 5 vezes mais caro, levava 2 anos para se formar, e saía de lá e não sabia vender essa fotografia. Não saía de lá faturando, saía de lá sabendo mexer na câmera. Quiçá sem uma fotografia autoral de alguém do campo de batalha, porque o professor do Senac é um professor diferente de um cara que, igual você, que tá rodado, né? Tem quilometragem. Exatamente. Então nada de certo e errado com isso, mas é diferente. Então, aí entra no poder da autoria, né? Entra no curso do Kunz, por exemplo. Em um mês, sai faturando 3, 4, 5 mil. Por exemplo, que iniciante, cara, é quase inacreditável. Iniciante no meu mundo é quem nunca ganhou R$1 com a fotografia. Então, nunca ganhou R$1 com a fotografia. Ou seja, ele até pode brincar de foto, mas ele nunca vendeu o trabalho dele. Porque não tem como julgar o nível fotográfico. Eu não tenho como olhar para você e dizer a sua foto é de iniciante, a sua foto é de plano B, a sua foto é de avançado. Quem sou eu para julgar a sua foto? É uma parada que tem âmbito artístico, tem uma série de coisas que para mim pode ser muito bom, para você pode ser muito ruim. Né? Então não tem como julgar isso. Então como eu consegui tentar entender e botar a galera dentro de um parâmetro para a gente conversar? Negócio. Né? Então, iniciante que nunca faturou, plano B quem ganha dinheiro, mas ainda não tem como renda principal, avançado, o cara que só vive de fotografia. Não importa se ele ganha R$1.000 ou se ele ganha R$20.000 por mês ou R$50.000 por mês, ele é um avançado. Aí tem níveis e faixas, coisas que eu aprendi também no Insider e tô aplicando, tem dado muito bom, assim, né? Pra gente também.
Então, o iniciante que nunca tinha vendido nada, ele saía faturando 2, 3 mil reais em 30 dias com o desafio. Então as pessoas olhavam e falavam assim, caramba, meu, porque se ele sim, por que eu não? Né? Então, sai de um curso onde ensina-se fotografia na teoria e tal, e nada de certo e errado coisa, e vai para uma parada que te ensina tudo isso, mas te coloca os pés na água, te coloca no campo de batalha. Porque o que eu aprendi? Uma parada contigo, com Fórmula, com Insider. Fiquei 1 ano e meio enrolando para entrar no mundo digital. Eu só entrei porque você falou lá, faz a porcaria do resumo. Falei, caralho, filha de uma mãe, resumo. Parece que eu tô na primeira série da escolinha, cara. Fazer resumo, mano. Não sei nem mais escrever direito. Fiz. Você faz. E depois que você faz, você diz, pô, que massa que eu fiz. É aquela, enfim, né? Chovendo molhado, mas é real. Show. Então, é isso, colocar os caras no campo de batalha. Ah, vamos fotografar agora, vamos fazer ensaio, agora vamos vender álbum, agora vamos fazer não sei o quê. Agora... As pessoas dizem, eu não sei fazer isso. Eu falei, beleza, mas aqui tá explicado como fazer, é só fazer a aula, executar. Então... Faz resumo. E aí, exatamente, faz resumo, aplica, vai pro campo de batalha. E aí explodiu, sacou? É muito louco isso. Porque daí o resultado vem. Se o resultado do meu cliente vem, o meu resultado também vem, é natural. É natural. Total. Ó, um treinamento, talvez no seu nicho também seja assim, é diferente de uma mentoria. Né? Já o Fórmula é um treinamento. É como se fosse um treinamento. E a mentoria é diferente. Né? O Insider já é uma mentoria. No seu caso, quais os entregáveis do Insider que fizeram direto? Assim, eu posso dizer que fez direta impacto em você, porque nem todo impacto vem de um programa, mas, pô, é diferente faturar 500 e faturar um 6 em 7 e faturar 2 milhões e 500, é bem diferente. Eu sei que tem momento, mercado, um monte de coisa nisso tudo, mas quais os entregáveis que para você, Robson, fizeram a diferença pro Kunz? Cara, eu acho que o desafio... crescer até a faixa preta, vamos dizer assim. Eu acho que o desafio, cara, e uma parada que eu não esqueço e até tenho que cuidar para não me emocionar nessa parada e aí tem a ver contigo também, que é um entregável, mas tem a ver contigo naquele momento, que eu acho que é uma das coisas que eu acho que eu nunca te falei, mas é uma das coisas que eu mais admiro em você, e eu sempre falo isso para todo mundo. Pode concordar, não pode concordar com o Érico, pode gostar, pode não gostar, pode fazer qualquer coisa, mas eu desconheço uma pessoa tão comprometida com a sua estrela do norte, né? com o seu objetivo. Você é foda você é foda, de verdade, com todo o respeito do palavrão, mas quando você falou assim, cara, a gente vai lançar, eu vou lançar, a gente vai lançar, e eu falei, cara, é isso, sabe? Então, esse momento, desafio, né? Você desenhou o desafio e você começou a dar duro nessa parada, no meio de um momento incerto, eu falei, cara, isso me conectou que nem eu me conectei com o Rafa aquela vez, sabe? Enquanto tem gente falando, tem gente fazendo. Enquanto a gente tá falando, tem gente que tá fazendo. Então, quando você foi pro campo de batalha junto e você disse, cara, eu não preciso disso, mas eu vou pra cima, isso me deu um gás. Falei, cara, se ele tá fazendo isso, o que você acha que eu tenho que fazer? Saca? Então, eu não sei explicar o entregável, eu acho que é a sensação, é o sentimento que despertou. E depois que você tem o sentimento de levantar a bunda da cadeira e executar, depois você pega a técnica, depois você olha como é que faz, depois você aprende, sabe? Tá lá. O que eu vou fazer? Tá, vou fazer as 20 lives, será que eu preciso? Cara, se você despertou em mim, levanta da cama e vamos pra cima, mesmo no momento que a gente não sabe o que vai acontecer, você fez o mais difícil. Que é despertar isso na pessoa. Depois você vai, quando você tá lá, você diz, tá, agora o que eu faço agora? Vamos olhar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos testar juntos. Então, eu não sei te dizer o entregável, mas o desafio e, para mim, essa sensação de vamos fazer acontecer juntos, assim, para mim foi incrível, de verdade. Não que eu... Incrível, poder do grupo, né? Com o mesmo objetivo, de gente que tá fazendo, de gente que tá no mesmo... O nível de comprometimento disso, 40, 50 mil... Depende se você paga à vista, a prazo, aquela coisa toda, né? Total, total. Isso eu não sei explicar, sacou? É um sentimento que eu, inclusive, tento com todas as forças fazer isso e aplicar isso nas pessoas também, porque é muito da minha verdade, sacou? Eu acho que tu precisa levantar as pessoas, porque tá validado o passo a passo. A técnica tá validada. Eu tô aqui, você tá aí, tá... Meu,
tá validado. Eu acho que já dá pra, quando, sei lá, você tem 200 e poucos faixa preta, sei lá quantos faixa marrom, acho que já validou, né? Acho que assim, dá pra acreditar, né? Agora, uma coisa é validar, outra coisa é fazer as pessoas levantarem a bunda da cadeira e fazerem isso. Porque não é isso que diferencia, saca? Nossa. Que dica Eu que você acho. daria, tendo chegado na faixa preta? Que coisas que você falaria para as pessoas não fazerem e que coisas vocês falariam para as pessoas fazerem? Porque, enfim, a faixa preta é uma quilometragem grande. No seu caso, de 2 a 3 anos, dependendo de como é que você conta, né? É meio bagunçado ali. Você já passou por muita coisa. A faixa preta de longe é uma coisa super simples. Então, o que você daria para aluno? E eu falo no contexto de alunos da Fórmula, né? O cara tem um método. O que você falaria para ele fazer? Fala assim, faça isso. E o que você falaria? Toma cuidado para não fazer isso. Eu sei que você confunde as duas coisas, mas... Sim, eu acho que você tem um passo a passo, né? Aluno do Fórmula tem o passo a passo, que eu não tive, assim, eu não tive essa ordem que as pessoas que estão no Fórmula têm. Eu não tive, eu pulei essa etapa por alguns motivos, né? Por oportunidades e por já estar no mercado de ensino bastante, eu pulei essa etapa. Nada de certo e errado com isso, eu acho que não precisa pular, não. Eu iria na ordem. Quem está começando iria na ordem, tá? Dito isso, eu acho que muitos dos caras que estão no FL e não conseguem fazer e prosperar e crescer e ter os resultados que eles querem, é porque falta justamente esse pegar na mão, não é pegar na mão, porque pegar na mão parece soar muito, muito mimar, mas é botar a cenoura, tirar a cenoura da frente, se não está dando certo com a cenoura na frente, e botar a cenoura atrás, né? Que é fazer o cara fazer mesmo, porque o Fórmula tá ali, nada, se você perguntar para qualquer faixa preta, quase todo mundo segue a parada da Fórmula ainda, segue lá, aquela paradinha, aí tá tudo certo, porque funciona, não mexe no que não precisa. Só que o que muda é você executar mesmo, você ir para cima, respeitar os prazos e fazer o que tá acontecendo, vamos fazer, vamos lançar, mas deu ruim o lançamento, dá aquela bad, sabe? Quem nunca sofreu uma bad pós-lançamento, assim, tipo, não deu quanto eu queria, eu acho que eu lancei muito seguido, eu acho que não sei o quê, aí você começa com um monte de achismo, aí você fica parado por 2 meses de bad, e você não lançou. Daí, no final das contas, você deixou de lançar uma vez no ano. E aí, naturalmente, no final do ano, a conta não vai bater como se tivesse lançado tantas X vezes no ano. Então, eu acho que o ser humano é complicado. A gente não lida bem sozinho com as coisas. A gente lida muito melhor em grupo, né? Eu fui atleta. E quando eu queria fazer... fui medalhista de 400 metros com barreira. Em Brasília, inclusive. Quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Olha, então, eu aí, sou... uma coisa que eu não sabia de você. Fui. No último Platin... Esse papo apareceu no Happy Hour e quase que a gente fez uma competição dentro do pub lá, de saltar por cima das cadeiras, mas conseguimos não fazer. Enfim, dito isso, quando eu queria fazer um tempo melhor, o que a gente fazia? A gente botava 2 caras para correr contra mim. Olha que maluco. Então o que você fazia? Você largava os 400 metros, um cara corria na sua frente, 1 a 2 metros na minha frente, por 200 metros, e o outro cara saía de 200 metros e corria os últimos 200 metros na minha frente. Por que 2? Porque para ele correr mais rápido que eu, ele tinha que ser melhor que eu, né? Então não faz muito sentido. Então tinha que ser 2, que eles dividiam, então você consegue correr 200 metros e é diferente de correr 400 metros. Ai, que louco. Eu sei que é uma enganação do cérebro. Eu sei que estou me enganando, que eu estou competindo com alguém que são 2 pessoas diferentes, mas o fato de ter alguém correndo um pouco na sua frente faz você inconscientemente correr mais. Porque você quer pegar ele, você não foca, vou chegar lá. Não, se você foca nisso, eu vou passar ele, passaram-se 40 e poucos segundos de você correndo, que nem um adoidado, pensando, vou passar ele, e você chegou. Aí você correu muito mais rápido, você bateu o seu recorde, do que se tivesse corrido sozinho. Puta enganação do cérebro, né? Você mentindo pra você mesmo. Mas assim. funciona. Mesmo que você sabe o que está acontecendo. Exato. Então eu acho que, voltando, né, saindo fora da analogia, é isso. Eu acho que o insider é isso. Você tá lá num senso de comunidade, um senso de vou fazer isso, você não precisa pensar muito. Porque eu acho que pensar demais atrapalha a gente, né?
Assim, você quer sair com uma gata, assim, um moleque de 17 anos, você fica pensando o que você vai falar, o que ela vai falar, você pensa tudo. E aí você chega lá e você fala, ela falou uma resposta diferente da que você tinha imaginado. Já ferrou tudo. Já, a teoria foi por água abaixo. Então, às vezes, a gente tem que pensar menos e executar mais. E às vezes é só seguir um plano, seguir um GPS, seguir uma parada que alguém já desenhou e testar isso, sabe? Então, a nossa mente burla muito todo o nosso plano, assim. Então, resumo da ópera. FL, Insider, eu acho que é isso. Você tem a técnica, mas falta botar a cenoura ou na frente ou atrás, para fazer você andar mais, fazer a coisa acontecer e não desistir tão fácil. Eu tenho muitos amigos que desistiram, entraram nesse mundo e não foi tão fácil quanto parecia. Ah, não veio a faixa preta em um ano, não veio a faixa marrom em um ano, não veio não sei o quê. E aí tem agora a segunda parte da resposta, que é: tome cuidado para você não... Isso aqui inspira muita gente, mas inspirar é diferente do que você virar um sonhador. Inspiração é uma coisa, sonhar é outra, não mistura as coisas. Porque cada um tem seu tempo, as pessoas acham que... Assim, eu acho que eu demorei, a maioria acha que eu fui muito rápido. Só que eu vi hoje uma foto... Semana passada eu vi uma foto de uma aluna minha dessa última turma, que ela fez um curso de fotografia comigo em 2010 ou 11, e tem essa foto, e eu fui chamado pelos professores, Joel e a Isa na época, como um aluno revelação, para dar algumas dicas, assim, dentro do curso, saca? Tipo, ir lá e dar algumas paradas. 2010, 2011, eu estava compartilhando. Eu não estava dando aula, eu não estava ensinando, eu não estava ganhando. Eu era um fotógrafo que estava aplicando as técnicas deles e estava conseguindo repassar para outras pessoas, compartilhando também. Então, se parar para pensar, é lá de trás. O negócio demora mesmo, cada um tem o seu tempo. É o que você fala, né? Todo mundo acha que o Érico super anda rápido, mas ele tem a sua teoria de, né, devagar e sempre. Não sei qual é que é a teoria, mas na minha cabeça é tipo... Sem pressa e sem pausa. Ontem à noite, tava falando na janta com a Diana, eu falei, isso é foda. Eu vi alguma parada de você falando, dizer assim, eu fui tentar surfar, aí eu não sei, tá numa modalidade diferente, tomei água, e foi uma merda, foi uma meia hora de bosta, foi horrível. Total. E fui de outro dia, e falei, horrível, não sei se vou de novo, aí você vem com aquela teoria de, em 100 horas eu vou ficar bom. Eu olho pra você e penso assim, como é que você consegue botar na sua cabeça... mentir para você mesmo, que em 100 horas você vai ficar bom, acreditar nessa mentira e lidar muito bem com isso. Mentir positivamente para você, porque a maioria das pessoas mente mal, né? Mente do tipo assim, vou comer um pouquinho aqui, não vai fazer diferença na minha dieta, não. Não, hoje eu não vou treinar porque não vai fazer diferença. É uma mentira que você está contando para você. Quando você aprende a contar uma mentira positiva, tipo, não, daqui 100 horas eu vou ficar bom. E você começa a respeitar isso e conseguir interiorizar isso, pesado isso pra mim. Eu falei, cara, como é que você mente positivamente pra você a ponto de você conseguir fazer o que tem que ser feito? Então, eu acho que dar tempo ao tempo, não desistir, entender que o jogo não é pela faixa preta somente. Fala mais sobre isso. Essa aí é uma parte que a maioria não pega, porque é o faixa preta pela própria razão de eu criar esse mecanismo de conversa entre os participantes, né? Porque que eu vou falar que o meu negócio, o meu lançamento é melhor que o seu? Não é complicado, você lança em fotografia, Então, assim, eu criei esse jogo onde, sim, a gente acaba falando de faturamento para criar uma espécie de liga de conversa, né? De alguma coisa assim, mas... E por ironia do destino ou consequência, isso acaba virando... a única métrica, né? E aí quando a métrica vira uma faixa preta ou 2 milhões de faturamento, eu acho que você perde a sua essência, que eu sei que você tem, que eu sinto de você. Você tem, eu acho que não é só faturamento, não. E é uma parada que eu acho que eu tenho também. Se fosse por ser também, se verdadeira, eu já tinha parado. Exato. Porque eu já tenho o suficiente dessa métrica. Pelo menos para mim, pelo meu custo de vida e tal, bem mais. Perfeito. E eu vou te dizer que eu também, pro estilo de vida que eu quero viver, tá bom. Tá bom, pra minha idade, pros meus investimentos. Eu tenho uma ideia, uma época que eu já tinha. Aí eu peguei e vendi uma empresa pro Hotmart, o GetPages. Aí eu falei, agora tipo, já tem mesmo, agora mesmo acabou. Foi. Total. Entendeu? Então, assim, de verdade,
E aí, quando não é essa métrica, qual métrica que seria, então? Aí, Eu qual acho é a que essência do Robson? Então, no último plat você falou sobre a Estrela do Norte. Eu tô pensando sobre a minha. Eu tenho algumas não, né? Tenho uma, mas eu não sei metrificar em números ainda. Então, assim, eu vou esperar para compartilhar, porque quando eu compartilhar vai ser a minha verdade. Eu preciso sacar, sacou? Eu não gosto de falar sem ficar A ficha mudando. precisa cair, né? Ela tem que sair da mente, entrar, E a minha incubar. demorou anos para eu sacar também. Eu testei outras e às vezes não dá certo. Perfeito. Eu entendo que ela pode mudar, mas eu quero, sei lá. Então, a parada é, se fosse pela faixa preta, em fevereiro de 2000, não, em 2019, janeiro, fevereiro de 2019, no primeiro encontro do Insider, eu teria encontrado ela. Eu encontrei, né? Eles me deram a faixa preta lá. Eu não tinha os 2 milhões na minha conta, mas eu tinha a faixa preta. Então eu já podia vir aqui num podcast falar que eu sou foda e sou faixa preta e esfregar na cara de quem não acreditava em mim, ou de quem fala mal, ou de quem, sei lá, qualquer coisa que você pense em fazer com a faixa preta. Não sei o que as pessoas pensam em fazer com a faixa preta, mas você poderia fazer isso. E eu devolvi. Porque o meu jogo não é com ela, meu jogo é com o resultado. E mais do que com o resultado, meu jogo é como eu chego nesse resultado, o que eu preciso fazer com esse resultado. Então eu entrei no digital porque eu só queria escalar o que eu já fazia muito bem no presencial. Como eu faço de sair de 1.500 fotógrafos ensinando há 3, 4 anos para fazer isso em meio ano? E mudar o mercado, acelerar a mudança que eu acredito que eu estou fazendo e que eu vou fazer muito no mercado, acelerar isso. Eu não precisar chegar aos 50, 40, 50, 60 anos para mudar o mercado como eu quero mudar e talvez conseguir fazer isso aos 40, aos 35, não sei. Saca? Então, assim, a minha verdade é sobre a fotografia, não é sobre necessariamente os meus alunos. É sobre a fotografia. Só que para eu melhorar a fotografia do mercado brasileiro, de verdade, levar para um outro nível, eu preciso de pessoas. São as pessoas, são os nossos fotógrafos que vão fazer isso. Sacou? Então eu preciso treinar pessoas para que essas pessoas fiquem tão boas a ponto da gente tornar a fotografia brasileira valorizada, mesmo como o brasileiro valoriza um iPhone ou um carro ou alguma coisa do tipo. Por que não a fotografia que a gente não falou sobre isso, mas e também não cabe aqui, mas o que a fotografia representa para mim, para meu tipo de fotografia? Eu sou um contador de histórias na fotografia. Então quase tudo que você sabe da Segunda Guerra ou das suas gerações, da sua geração passada, ou, né, são através de fotografias. Você não foi sei lá, na casa da sua mãe, no sítio. Muito do que você sabe daquelas pessoas é através de fotografias. Então, muito do que as pessoas vão saber hoje são através de fotografias. Muitas das pessoas vão saber como a gente casa hoje, ou como se casava há 10 anos atrás, ou como se convivia, ou como se comemorava, ou como a gente tinha relacionamentos através da fotografia, sacou? E é uma parada que não tem como mentir na fotografia. Você mente com a boca, mas a sua fotografia não mente. Se eu olhar suas fotos, você for um fotógrafo, e você falar um monte de coisa, e eu olhar suas fotos, eu sei a diferença do que você fala para o que você clica. Eu faço isso há muitos anos, dá para sacar, é muito evidente. Eu não preciso escutar um fotógrafo, só preciso ver as fotos dele. Então, a fotografia não mente, saca? É muito poderosa, muito poderosa. Então, esse é o meu nicho de fotografia é esse, né? Não é o nicho de fazer fotos instagramáveis, bonito para o Instagram, somente para hoje, nada de errado com isso, né? Mas o meu mercado ele é muito mais poderoso no sentido de pensar no longo prazo nas suas fotografias, né? Essa fotografia vale hoje, daqui... Eu sempre brinco, né? Um cliente vai pagar, sei lá, 20 mil reais para fotografar seu casamento, para você fotografar o casamento, beleza? Tenta comprar o álbum dessa noiva por 40 mil meio ano depois, ou 1 ano depois, ou 5 anos depois. Quanto mais tempo passar, você pode fazer uma oferta maior para ela. Ela vai olhar e dizer assim, isso aqui não é um investimento para eu te vender pelo dobro do que eu te paguei. Não tem valor. Olha, eu testo isso com os meus clientes, tá? Eu pergunto, aí, você me vende seu álbum, todas as suas fotos, e você não vai mais ter acesso a nenhuma delas pelo dobro do que você me pagou? Você tá doido com isso. Sacou? Então, essa coisa, ela tem um valor sentimental, que não é um valor de grana, sacou? Então, eu acho que a maioria dos fotógrafos ainda não tem essa noção. E se nós ainda não temos como quem faz, como é que a gente quer que as outras pessoas, como quem compra, tenha? Né?
Então, esse é o meu mercado, assim, essa é a minha luta, esse é meu objetivo. Então, eu acho que sem esse grande objetivo, não tem resultado. E muitas pessoas entram só buscando resultado. E, ó, resultado é bom, sabe? É aquilo que você fala, né? Se você não tem dinheiro, é que nem oxigênio. Você precisa ter para viver, né? Você precisa respirar. Depois que você tem bastante, você vê que não é isso que vira o seu jogo. Não é isso que faz você continuar levantando da cama de manhã, indo acordar mais cedo, indo dormir mais tarde, trabalhar, ralar peito. Tem que ter algo maior, sabe? Então, eu acho que o digital me possibilitou só aumentar a escala daquilo que eu já fazia há muitos anos e que eu quero continuar fazendo. Só isso. E o resultado vem por consequência de ter um cliente bem resolvido, bem satisfeito. Acho que é difícil falar sobre isso assim, sem ser enrolado. Eu acho que você falou a essência de tudo. E até um ponto de vista bem importante que foge. Na maioria das pessoas é muito cego. Porque vai falar de oxigênio para quem não tem oxigênio. O cara só quer respirar. Mas vai chegar uma hora que o oxigênio, respirar por respirar, não vai ser o que você vai procurar, porque você vai ter o que quer que seja o suficiente para você, e aí você vai começar a ver o que é a sua essência. Né? E posso só mais um adendo, Érico? Eu não sei se você viveu isso ou não, eu conheço boa parte da sua história já, né? Eu já tive sem oxigênio, sacou? Eu já tive. Parece que não, né, hoje, assim, mas eu já tive. Meus pais já tiveram bem mais do que eu sem oxigênio, né? Então, quando eu digo oxigênio, né, com grana, assim. Então, meus pais viveram de fotografia lá em, sei lá, 90 e não sei quanto, numa cidade mais interior, chama São Paulo das Missões, quase divisa com a Argentina, bem no finzinho do Rio Grande do Sul. E meu pai, ele sempre foi plano B na fotografia, né? Assim, ele sempre foi professor de escola estadual, ralava, né, pra caramba e vivia de fotografia, então trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso era absurdo. De noite, ele trabalhava durante o dia, de noite ia pra escola, voltava às 11h30, sabe? Final de semana fotografava casamento e eventos sexta, sábado, domingo. Era um bagulho insano. E eu nasci no meio disso. Então, meus pais eram os que mais trabalhavam dos meus amigos, mas não eram os que mais, quando voltavam para casa, traziam um presentinho, sabe? Então, para jogar videogame, eu tinha que ir na casa do vizinho, sabe? Para andar de carro melhor, eu tinha que andar no carro do vizinho. E tá tudo bem, eu tô bem resolvido com isso. Mas, quando uma criança, incomoda um pouco. Por quê? Não é porque você não tem o valor daquilo, mas é porque... Por que eles trabalham mais e têm menos? Não faz sentido. É simples, essa conta todo mundo entende. Por que meus pais trabalham mais do que a maioria, mas não tem mais do resultado que a maioria? Então assim, isso é assustador, assim. E depois de alguns anos, quando minha mãe engravidou do meu irmão, que tem 11 anos mais novo que eu, então eu tinha mais ou menos 11 anos, 10 a 11 anos, eles decidiram que essa não era mais a vida que eles queriam para eles. E decidiram largar essa parada de fotografia. Largaram a fotografia, largaram a casa que eles tinham, largaram a família, todos os irmãos, todos os pais, todo mundo morava lá, e a gente veio morar para Caracafé, para começar uma vida nova. Você sabe que acho que ninguém começa uma vida nova quando a outra vida estava boa, né? Você tá maravilhosa a minha vida, vou começar uma nova vida agora para ver se piora. Não, né? Então, não tava legal. E a gente veio, então saímos de uma casa que era a casa própria, sabe? Viemos para casa de aluguel. Foi tenso, assim, foi tenso. E meus pais ralaram o peito para mim estudar numa escola um pouquinho melhor, sabe? Então foi bem tenso. Então quando a gente entrou na fotografia de novo, reentramos 3 anos depois, e aí eu entrei junto com os meus pais, eu estava com 17 anos, o meu objetivo era: eu não vou trabalhar que nem um adoidado para não ter resultado. Então eu trabalhei adoidado buscando resultados. E aí a gente conseguiu, com todos os erros dos meus pais lá atrás, né? Não cometer mais eles, não vender mais fiado, aquelas paradas muito malucas, assim. Então, naquele momento, era foda. Você trabalhava para fechar a conta, tentar botar um número em azul na conta do banco, entendeu? Porque o vermelho pode ficar um tempo, né? Se passar o vermelho, aí de um nível lá, complicou. Então, assim, a luta era faturar e trabalhar para pagar a conta no final do mês. E depois que eu comecei a mudar a minha fotografia, comecei a entender o que era autoria, comecei a criar essa parada, o negócio mudou muito. Então eu sei
o quanto é desgastante trabalhar para conseguir a grana e o quanto é importante fazer isso para sair do vermelho, botar no azul e equilibrar as coisas. Então, eu tenho essa consciência até hoje. Por isso que eu talvez trabalho duro, porque assim, uma das minhas missões é eu nunca mais precisar fazer ou não fazer alguma coisa baseado na questão de vai faltar dinheiro ou não vai faltar. Saca? Por isso que eu sou meio conservador e tal, vou devagar, porque, velho, eu sei o que é isso, e talvez muitas pessoas que estão aqui ou que vão ver isso aqui estão nesse momento agora, sabe? Só que, no final das contas, você começa por dinheiro, mas você não continua por dinheiro. Você começa por dinheiro, mas você não continua por dinheiro. Eu acho que essa é a grande sacada. E aí, naturalmente, a coisa vai se encaminhando para isso. Então, eu acho que não é uma fase da vida que eu costumo compartilhar muito, mas sei lá, porque eu resolvi falar aqui e compartilhar, eu acho que faz sentido. Porque eu vejo muitos amigos meus, pessoas que eu inspirei a entrarem no mercado, dar duro por meio ano, dar duro por um ano e depois ver que, não é isso. E eu vejo que a propósito deles era só a grana. E aí, quando você consegue oxigênio, você para de buscar mais oxigênio, né? Total. Show de bola. Incrível compartilhamento. Eu acho que deu uma perspectiva bem diferente, inclusive das próprias entrevistas dos faixas pretas que a gente vê aqui. Acho que todas elas se complementam e essa não deixou de ser um excelente exemplo de uma que se complementa. E queria agradecer e assim que você tiver sua Estrela do Norte, a hora que chegar a hora de jogar, eu tô doido pra saber qual é. Mas a gente consegue ver eu consigo ver não só nas palavras, mas ou na história. Eu consigo ver em cada volume, nuance naquilo que você fala que é realmente o que é, né? A autenticidade disso tudo. Muito massa. E obrigado. Eu acredito que muita gente, se eu conseguir, muita gente, ou pelo menos algumas pessoas vão conseguir enxergar isso também e talvez não cair nesse mesmo percalço de tentar buscar o dinheiro só pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro faz você começar, mas não faz você continuar. Assim, no momento que você tem, ele separa, né? Foda, exatamente. Então, é isso, Érico. Obrigado, de verdade. Quem por dinheiro vem, por dinheiro vai, né? É um jeito de falar. Quem por dinheiro vem, por dinheiro vai. Verdade. Acaba a motivação. Obrigado de verdade, Rolf. Obrigado, Érico, de verdade. Obrigado por ser essa inspiração de trabalho duro, de foco. É uma parada que um dia ainda vou tirar de você, assim. Como é que você faz para conseguir ter o foco que você tem? Tirar no sentido de entender, na minha cabeça, sacar de, cara, é isso. Saca? Tipo, uma coisa é perguntar pra você falar, outra coisa é eu sentir que, cara, é isso que faz ele continuar fazendo. Você tem as paradas que você já falou e que eu acho que é muito real, mas eu quero sacar cada vez mais, sabe? Eu acho que isso é muito bom, né? Porque todo mundo, em algum momento, pensa... né? Cansei, assim. Vamos dar um tempinho agora e isso é muito massa quando a gente consegue entender isso. Então, obrigado por inspirar as pessoas a serem cada vez melhores. Acho que isso é o principal, tá? De verdade. Obrigado. Tamo junto, cara. Abraço, Robson. Tchau, Valeu. Tchau.